bem-vindos a mais um episódio do Papo de Empreendedora. Esse nosso encontro é uma iniciativa do Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial, onde vamos conversar com empresárias da cidade para descobrir suas histórias, ensinamentos e desafios do empreendedorismo feminino. E hoje vamos conversar com a Silvia Merlin de Carvalho. A Silvia tem 35 anos, estudou negócios da moda na Universidade Anhembi Morumbi, trabalhou com produção de moda, estilo e assessoria de imprensa. Passou por assessorias como a Agência Guanabara, onde teve a oportunidade de trabalhar diretamente com marcas como Melissa, Adidas e Cantão. Trabalhou também nas Semanas de Moda de São Paulo e Rio de Janeiro. Após 8 anos na capital, voltou para o interior e começou a estudar confeitaria. Em 2013, surgiu a comidaria. Silvia é mãe da pequena Lavínia, de 5 anos. Olá, Silvia, seja bem-vinda. Olá, obrigada, Ana. Silvia, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Vamos lá. Bom, meu nome é Silvia Merlin de Carvalho. Aqui na cidade, né, tem aquela coisa de desde criança a gente ser conhecida por um dos sobrenomes dos pais. Então, no meu caso, foi Silvia Merlin. E eu tenho 35 anos, tenho uma filha de 5 anos, a Lavínia, e sou proprietária da Comidaria Burger desde 2013. A gente está, né, com o nome em construção aqui na cidade, e idealizadora de outros projetos que espero que saiam logo do papel. Silvia, como surgiu a ideia de começar o seu negócio? Bom, na verdade, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Eu acho que assim, eu sempre fui inquieta, eu tive sempre assim, muita liberdade dentro de casa, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, apesar de serem médicos e existir essa expectativa dos filhos de médicos também seguirem a carreira, a gente sempre foi muito livre, assim, sabe? Para as escolhas, zero pressão. Mas sempre com uma sugestão de, nossa, você podia seguir, né? Ser funcionária pública, talvez, ter uma carreira estável. E me dava um pouco de pânico pensar, sabe, tipo, em ficar dentro de um escritório e, sabe, cumprindo horário e trabalhando num lugar fechado, sei lá, nunca casou muito, assim, com o meu espírito, sabe, e do meu irmão também. E acabei indo para São Paulo fazer negócios da moda na Anhembi Morumbi, o que foi aquele choque, né? Porque apesar de totalmente diferente, né? Muito, e tipo uma metrópole, né? Então, assim, você via de tudo na rua. O caminho da casa da minha tia, que eu morei no primeiro ano até a faculdade, você via todas as tribos urbanas. Acho que esse termo nem se usa mais hoje em dia, mas assim, você via de tudo, né? E fazendo a faculdade de moda, só via figurão, assim, né? Só via as pessoas muito, né, maluquetes e super para frente, bem resolvidas. Então, assim, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Ao longo, né, dos anos ali em São Paulo, eu acabei trabalhando com assessoria de imprensa, fiz as semanas de moda em São Paulo e no Rio, né, o São Paulo Fashion Week e o Fashion Rio. E na última assessoria de imprensa que eu trabalhei, eu acabei assumindo um posto que fazia uma conversa direta com o pessoal da música. Então, assim, a galera do rap, do pop, do rock. Então, tive essa vivência também, né? O que foi legal e que me moldou do tipo, assim, uma maneira mais expansiva e, assim, o gosto pela troca, sabe? Pela conversa e tudo mais. E lá em São Paulo, morei com, né, em mini repúblicas, morei com algumas pessoas, e uma delas, que é uma amiga querida, a Júlia, tinha fissura por restaurante, ela gostava de comer bem, sabe? E aí começou a entrar isso, né, nos nossos momentos que a gente tinha para sair fofocar, e eu achava o máximo, mas assim, nunca tinha parado para pensar como é que seria um backstage de restaurante. Só que esse lance da hospitalidade, eu acho que foi o que foi enchendo os olhos, sabe? Então, assim, eu tomei gosto por começar a sair de casa para ir comer fora e enxergar, né, o ambiente do restaurante como um todo. Então, tipo assim, começou a surgir aquela curiosidade para saber como é que era na cozinha, como é que o maître se portava e tudo mais. Então, assim, acendeu uma chama. Comecei a fazer uns cupcakes e
tive um estalo em 2011 e falei, nossa, o que eu tô fazendo em São Paulo mesmo, sabe? Tipo, depois de 8 anos na capital, senti que eu precisava resgatar algumas questões familiares mesmo, sabe? Relação com pai, com mãe, e sair um pouco daquele acelero. Eu tive 2 pneumonias em 1 ano e falei, nossa, acho que eu tô sendo sugada, eu preciso respirar um pouco. Então eu voltei para São João e comecei a empreender com e-commerce, que foi o meu primeiro negócio e o meu primeiro negócio que deu errado, que era Maria Antonieta. E era uma loja online de acessórios. E aí a loja não deu certo, só que eu tinha logo, né, da Maria Antonieta, o nome eu achei legal, e comecei a fazer cursos livres de confeitaria. Então fiz alguns da Vivian Feldman em São Paulo, fiz aquela formação de padeiro e confeiteiro aqui do Senac, do Senai, e foi ótimo, porque assim deu um outro, né, um outro aspecto, conhecendo pessoas da área que empreendiam desde assim da cozinha de casa até pessoas que estavam fazendo esses cursos livres em nome da empresa, né? Então estavam lá se qualificando. E aí comecei a fazer brigadeiro, cupcake, bolo, essa parte mais de docinhos. Só que a Maria Antonieta também meio que, sabe, tipo, não era mais só aquilo que eu queria. E dessa inquietude de querer transitar, né, um pouco de tudo, com um pouco de tudo, tem um imóvel da minha família, que é no Oscar Pirajá, que ficou livre. E aí eu comecei a falar com meu pai, falei, pai, isso aqui é cara de restaurante, nossa, olha, e coincidentemente é a casa que eu nasci, né? Então tem um valor, assim, né? Tem uma memória afetiva muito grande aquele lugar. E aí eu estava de volta na cidade, com planos de ficar e com vontade de empreender. E isso lá em 2011, 2012. E aí eu reencontrei, né, um grande amigo da adolescência, que foi um namoradinho também, que é o do Pradella. E em 2013 a gente casou e da noite para o dia eu falei, cara, a gente precisa abrir alguma coisa. Eu quero ter um negócio, vamos nessa? E ele comprou a ideia, tipo, vamos, te ajudo na parte da cozinha. Então surgiu a comidaria, foi nesse piscar de olhos. E ele é o pai da Lavínia, né? Atualmente nós não estamos mais juntos, porém, né, seguimos com admiração, com respeito, com uma amizade muito boa, e os dois empreendendo na área da gastronomia também. Então, a abertura da comidaria, ela dependeu, né, de toda essa trajetória e desse olhar inquietante, assim, em relação à cozinha. Eu não sou cozinheira de formação, mas acabei aprendendo, né? Então, assim, quando a gente tem um restaurante, né, especificamente, né, na área da gastronomia, ou você aprende a fazer tudo, ou você não consegue entender o processo global de tudo que está acontecendo, né? Então, eu sinto que desde 2013, essa construção diária da comidaria, ela proporcionou esse crescimento, esse entendimento. E conta pra gente um pouquinho do seu negócio, como que é a comidaria no dia a dia? Bom, depende, né? O dia a dia que a gente está hoje, né, pós-pandemia, que eu já considero... Tá diferente, né? Sim. Mas a operação está completamente diferente. Nós abrimos, a empresa começou em 2013 dentro da minha casa, e aí possibilitou, né, que nós dessemos o passo seguinte em 2015 com a abertura, né, do salão. Era uma delícia ver a casa cheia, sabe, receber cliente e, fazer um puta de um atendimento, servir um prato incrível, sabe, a cerveja gelada, a música gostosa. E, bom, assim seguimos até março de 2020, quando, né, da noite para o dia, fecha tudo. E aí a gente optou, né, ainda segurei o salão ali, semi-aberto, por uns 2 meses. Quando deu 3 meses de lockdown, eu falei, não vai reabrir tão cedo, né? Eu acho que a gente precisa repensar a maneira interna aqui de como vamos operar daqui em diante. Uhum. Sempre foi uma prioridade manter a equipe, então eu, né, agora em setembro de 2021,
com muita alegria, vendo essa trajetória, né, de pandemia mesmo. Lá dentro da comidaria, nós mantivemos a equipe o tempo todo, mantivemos os extras, de todo mundo lá de dentro, só eu tive Covid, ninguém mais teve. Então, assim, a gente, né, conseguiu manter a equipe trabalhando com qualidade, qualidade, assim, relativa, né? Teve momentos de um pouco de sobrecarga, eu acho que, assim, pelo fato de todo mundo ter que aprender a ter uma outra visão de tudo, né? E, então, atualmente, a gente segue ainda de portas fechadas para o público, seguimos apenas com delivery e takeaway, né, que é a retirada. Mas estamos começando uma reforminha para em breve reabrir as portas, porque a gente quer isso, né? Quer salão cheio, quer a galera comendo, e todos os dias. Né? Voltar tudo ao normal, né? Ver tudo voltar ao normal. Eu acho que assim, o normal, né? Sim. Comparando a como era antes não existe, né? Mais. Deixou muitas cicatrizes, né? Deixou perdas para muitas pessoas, mas eu vejo que assim. No backstage da cozinha, né, da gente que lida ali com o alimento e com a manipulação de tudo, tiveram mudanças que eu acho que tem que ficar. Por exemplo, o uso de máscara pela equipe da cozinha, sabe? É de uma higiene muito grande. Então, são coisas que, assim, por mais que as coisas voltem ao normal, tem algumas coisas que são importantes. Acho que a própria questão da higiene das mãos, assim, que é uma coisa que a gente nunca tinha, né, parou para pensar, né? Então, tipo, é o básico. Eu vejo pela minha filha de 5 anos que voltou para a escola, mesmo usando máscara, tudo não fica mais doente. E assim, eu não fiquei mais doente também. Então, assim, a gente é uma coisa tão pequena que, sabe, ela significa tanto. E eu acho que a maneira de pensar a empresa também mudou um pouco. As próprias colaboradoras, né, o pessoal que trabalha lá na comidaria, eu acho que trouxe uma união muito grande da equipe, né, não só pelo medo, angústia, perda, mas assim, pelo reinventar diário, pela troca diária, né, tipo, um puxando o outro, sabe? E dias de muita pauleira, né? Quando estava realmente todo mundo sem sair de casa, o delivery foi uma explosão, sabe? Era uma loucura. E tipo, aquele estresse da noite, tendo que administrar tudo. Mas aquele elogio do cliente que chega no fim da noite, sabe? Agradecendo pelo ótimo serviço e tudo. Então, eu acho que aproximou muito. E voltando lá no início da sua empresa, quais foram as maiores dificuldades que você sentiu? Bom, eu acho que pelo fato de não ter tido convivência com, né, empreendedoras na família, é uma família que tem advogado, médico, enfim, poucos empreendedores. E os poucos que tem, eu não tive acesso, assim, sabe? Eu não tive oportunidade de trocar antes de abrir meu negócio. Mas, assim, era a vontade de fazer, de ter que pensar em fazer tudo, saber de tudo um pouco. Mas eu acho que a dificuldade grande é conseguir visualizar, assim, o que é o negócio, onde que eu quero chegar e o que eu preciso, né? Qual que é o checklist, quem são as pessoas que precisam estar aqui comigo. Então, eu não sei como é que estão os índices atualmente, mas eu lembro de uns anos atrás, saber que até uma empresa dar certo, o empresário teria falido 2, né? 1 ou 2 vezes até engatar num modelo de negócios que desse resultados. E eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Foram uma sequência de erros, muitos acertos também, e agora, né, nesse momento, uma oportunidade muito grande, né, não só para mim, mas, né, para a comidaria, para a empresa toda, de aprender a ver as coisas com novos olhos. Junto com a pandemia, a gente teve, né, uma má administração, pelo fato de não entender tanto de números. Então, assim, números que caíram muito, sabe? Eu não tinha noção de itens que são muito importantes para a saúde da empresa. E aí surgiu a oportunidade de entrar em novos sócios. Então, eu estou com 2 novos sócios no negócio, né? O Luiz Torres e o Lucas Bufo, que vem com todo, né, um conhecimento gigante, assim. Eles não são do ramo da gastronomia,
mas são da Isabela Flores. Então, assim, é um super modelo, né, que deu certo e que muito eles passam para mim, né, da importância de saber todas as etapas, de entender um pouco do administrativo, de entender, sabe, todos os processos da empresa. Então, eu acho que é isso. Hoje a gente está num outro momento, né? Vamos ter a reabertura do salão e vindo aí uma nova comidaria, uma cara nova. Falando de tudo isso que você falou dessas mudanças, como você aprendeu a identificar essas oportunidades? Então, errando. Eu acho que errando. Eu passei muito pela situação de, tipo assim, querer fazer uma coisa de um jeito, insistir naquilo, a coisa não dava certo e, sabe, tipo assim, querer insistir de novo. E por mais que eu tentasse olhar por outros ângulos, por outros caminhos, me faltava o conhecimento, né? Então, eu acho que essa aprendizagem, ela vem com outras pessoas também, que sabem, né, mais do que eu e que conseguem trazer um ponto de vista diferente. Agora falando a pergunta? Não, sim, não, respondeu. Silvia, como é ser mãe e ser empresária? É a pergunta de $1 milhão essa, né? É um desafio diário. Eu acho que não é fácil, mas é possível com uma rede de apoio, né? Então, assim, eu acho que ali na comidaria, por exemplo, eu trabalho com mulheres, né? Atualmente, hoje a equipe é só de mulherada. Já tivemos homens junto também, mas atualmente todo mundo é mulher, inclusive a entregadora. E eu acho que, assim, por ser mulher, a gente já tem uma outra sensibilidade em relação à outra, né? Ao outro ser humano. E ter uma empresa e ser mãe, a conta fica um pouco mais rica, né? Intensa e rica. Então, assim, não é fácil administrar, né, toda a demanda que um filho exige, mas a empresa também é um filho, né? Então, assim, eu falo que eu acordo, meu checklist de coisas para fazer no dia já tem um monte, e todos os imprevistos que vão acontecendo. Então, assim, é dia após dia, foco, força, fé, concentração e, se possível, uma rede de apoio, porque a gente precisa dar uma respirada, né? Se a gente for só uma coisa ou só outra, entra um pouco em parafuso. Então, é legal a gente poder transitar um pouco, né, em ser mãe, ser empresária, ser amiga, ser a que conversa, né, ser a que precisa de um colo também, porque é isso, no fim das contas a gente fica cuidando de tanto, e quem que cuida da gente, né? Então, nada como ser mãe para entender que a gente também precisa acolher e ser acolhido. Legal. E quais são os seus planos para o futuro? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas resumidamente de tudo que você falou. Bom, planos futuros em relação à comidaria é reabertura do salão, né? Uma nova comidaria, uma nova proposta, um cardápio mais expansivo, um resgate de coisas que nós fazíamos lá em 2013 e coisas novas que queremos trazer também. Eu gostaria muito de ver a marca expandindo, gostaria de ver a comidaria abrindo em outros lugares também, sabe? É uma marca que eu acho legal, o nome é gostoso, sabe? Possibilita que a gente transite entre, né, num cardápio vasto, assim, muitas coisas para oferecer para os clientes. E eu adoraria empreender mais com mais mulheres, assim, sabe? Eu tenho um projeto que nasceu na pandemia, que foi a Sexta-feira Amor Presente, que foi com 2 amigas, com a Adri da Ueba e com a Carol. Eu saí da sexta há 2 semanas, porque realmente não consegui dar conta da demanda, né, da vida toda, mais a comidaria, mais a sexta, e as meninas seguem tocando o projeto, mas eu vejo o quanto é prazeroso a troca, né, entre mulheres e entre ideias, né, que se complementam e que casam e que se encaixam e que engrandecem no fim das contas. Então, futuramente eu gostaria de ter, né, mais projetos,
mais restaurantes e, se possível, sempre, né, com esse modelo de agregar, né, de ter sócios, de ter pessoas com pensamento expansivo e próximo, assim, sabe? A tudo aquilo que para mim é importante e que eu acho que é isso. A gente acaba fazendo com tanto amor que o resultado vem, sabe? As pessoas gostam e se sentem bem e gostam do local e tudo mais. Então, quanto a negócios, eu acho que é isso, os planos são esses. Ah, que bacana. Silvia, falando de tudo isso, quais foram os fatores mais importantes para o sucesso do seu negócio? Ficha técnica, acompanhamento do CMV, ter uma equipe de apoio, bons funcionários, e quando eu falo bons funcionários, assim, não é o cara que vai, cumpre o dele e faz um pouquinho a mais. É a pessoa que é sensível ao ambiente de trabalho também, né? E que a gente passa muitas horas por dia juntos, né? Às vezes a gente fica mais tempo com o colega de trabalho do que com a própria família. Então, assim, tem que ser gente do bem. E terapia, eu acho que terapia é essencial, né, quando a gente está falando dessa troca, dessa inquietude para empreender, para trabalhar. Muitas coisas vêm de encontro com questões, né, que para a gente às vezes não estão tão bem resolvidas, então acho que esse combo funciona bem. E agora, né, atualmente e assertivamente, posso dizer que sócios, porque é legal a dinâmica da sociedade. Ela, sabe, é legal você vir com a ideia e ter, né, um contraponto, ter uma segunda opinião, e ter aquela pessoa que te dá aquele feedback, né, que no fim das contas também faz com que acenda, né, aquela chama. É isso. Ah, certo. Silvia, o que você diria para alguém que tem sonho, né, de iniciar um empreendimento? Então, eu acho que assim, o sonho é o primeiro passo, né? E a idealização, ela dá continuidade. Então, assim, sonha porque sonhar não custa, não tem limite. E dentro desse sonho, assim, o que faz sentido? Qual que é o propósito de você dar o passo seguinte? Então, se essa conta fechar, você tem um começo de um negócio que com certeza pode render bons frutos. Então, assim, não deixa de sonhar nunca, mas sai do papel, porque ficar só no papel vai ser um sonho até você ser bem velhinho e olhar e falar, puta, por que eu não fiz? Passou. Então, sonha, mas sai do papel também. E me chama, me liga para tomar um café, que eu adoro falar desses sonhos. Adoro. Que legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que é muito satisfatório ver a cidade, né, fervilhando, crescendo, essa mulherada em peso empreendendo. E eu acho que é isso. Uma desperta o que tem de melhor na outra, sabe? Então, assim, às vezes é muito doido que nessa trajetória, né, desde 2013, com o nome Comidaria, às vezes eu estou em alguns lugares e tipo, vem, né, ou uma colega, ou, né, uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, ou até mesmo uma cliente, vem conversar e pega e fala, nossa, Sil, eu gosto tanto do jeito que você fala, puta, que legal que tem a comidaria, né, tipo, nossa, você me inspira. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso, foi um afago tão gostoso no coração, e aí eu olho aqui para o comércio da cidade mesmo, e, nossa, eu fico inspirada, porque são muitas mulheres à frente de negócios, né? E aí você para pensar em cada uma delas e o que tem por trás, né? Não só daquela empresa, mas daquela pessoa. Então, eu acho lindo essa conta que existe, né? Quando você vê um comércio aberto, principalmente com uma mulher à frente dele, e que ela está ali sorrindo, dando o melhor dela, e você pensa na sua vida e fala o tanto de perrengue que você tem, imagina que ela também tem os dela. E mesmo assim, essa pessoa consegue sorrir. Então, isso engrandece muito, inspira muito,
E assim como eu escutei, né, de algumas pessoas que eu inspiro, eu espero que elas inspirem também alguém de alguma maneira, porque é isso, essa ciranda gira e esse ciclo vai fechando e vai florescendo e fica cada vez mais bonito. Ah, que bacana. Silvia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigada pela associação comercial. Muito sucesso para você. Obrigada. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Fiquem ligados nas nossas redes e até a próxima.